Amigos da TV Cidade, a nossa saudação. Olá, tudo bem? É hora do programa Cidade Aberta, aqui pela TV Cidade Farroupilha. A nossa TV Farroupilha passa por aqui. Muito bom saber que você está nos acompanhando, que você nos prestigia. É um motivo de muita alegria para todos nós que fizemos a nossa TV Cidade, especialmente para você. O programa Cidade Aberta está começando e é o nosso programa de entrevistas, onde nós tratamos os assuntos do nosso dia a dia, colocamos em pauta o cotidiano que acontece em Farroupilha e também na nossa região. Claro, a gente nunca perde essa questão da globalização e dos assuntos que mexem com todos nós. Eu também quero salientar de que, além da TV Cidade do canal 14, além do Facebook, além também do YouTube, nós temos uma outra oportunidade. Esta sim é para que você fique ainda mais junto com a gente. Na palma da sua mão, você pode assistir a nossa TV Cidade. Baixe o aplicativo da TV Cidade no seu celular e você vai conferir a programação que rola aqui diariamente, 24 horas por dia. A gente faz tudo para estar cada vez mais junto com você. O programa Cidade Aberta de hoje tem a alegria de receber aqui nos nossos estúdios a pastora Paula Negli, da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, atende a comunidade aqui de Farroupilha, e nós teremos um momento muito especial da comunidade de Farroupilha também na próxima terça-feira, numa celebração ecumênica junto com a Igreja Matriz, com a Paróquia Sagrado Coração de Jesus de Farroupilha, a Igreja Católica também, a celebração especial dos 500 anos da Reforma Protestante, que acontecerá então no dia 31 de outubro, junto ao Centro Luterano aqui de Farroupilha, ali no Largo Carlos Fetter. Pastora Paula, mais uma vez eu agradeço pela disponibilidade, pela oportunidade de recebê-la em nossos estúdios. Seja bem-vinda, boa noite. Boa noite a ti, aos espectadores. Para mim é uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês e também falar um pouquinho do que nós estamos preparando então para a próxima terça-feira, o dia em que nós então celebraremos com muita alegria os 500 anos da Reforma. Com certeza. Falando sobre a celebração, como está sendo preparada, eu sei que ela vem sendo preparada com muito carinho, com muito amor também, enfim, é um momento especial na caminhada da Igreja Luterana, de Confissão Luterana no Brasil, aqui na nossa comunidade, em Farroupilha também, enfim, o que está sendo preparado, como vocês estão preparando o que pode ser divulgado nesse momento, pastor? Nesse ano, a gente tem trabalhado sobre esse tema dos 500 anos desde o início. Então, uma celebração em si, ela vem sendo preparada e, vamos dizer assim, pensada há muitos meses atrás. E coincidiu, então, que nós conseguimos adequar o nosso calendário para que celebrássemos, então, a Reforma e os 500 anos no seu próprio dia, porque o dia 31 de outubro mesmo? Isto, em 1517, no dia 31 de outubro de 1517, foi a data em que Martinho Lutero, então, colocou na igreja, no castelo, em Wittenberg, as suas 95 teses. Uhum. Então, o dia 31, a próxima terça-feira, é o dia exato, então, dos 500 anos da Reforma. Certo. E como vai ser a celebração na noite do dia 31, ali no Centro Comunitário Luterano, aqui de Farroupilha? Uhum. A nossa celebração, ela segue a nossa liturgia oficial da igreja, com alguns elementos especiais, e para isso, as crianças do culto infantil tiveram um encontro há 2, 3 semanas atrás, e elas confeccionaram um símbolo que para nós é muito importante, e esse símbolo vai ser montado no decorrer da celebração com a ajuda das crianças e das lideranças dos nossos grupos. O Padre Paulo Roque Gasparetto estará conosco celebrando, e também junto com a comunidade católica, que é a comunidade também convidada por nós na celebração ecumênica no início desse mês, onde nós celebramos juntos e também convidamos a todos e todas. Mas é bom deixar claro que não é só a comunidade luterana e católica que celebram. É uma celebração aberta ali no nosso Centro Comunitário Luterano para todas as pessoas que quiserem e tiverem a possibilidade de estar conosco e também celebrar, e por que não, ouvir um pouco dessa história. Antes dessa celebração, amanhã à noite, nós temos o Cine Luterano. Cine Luterano. Isso, nesse dia, amanhã, às 20 horas também, lá no Centro Comunitário, nós faremos a exibição do filme Lutero,
com depois comentários, chimarrão e pipoca, para que a gente também tenha esse tempo de ouvir, de ver também essa história sendo contada, então, por esse filme que já foi muito divulgado e, enfim, muito assistido, e talvez seja a primeira vez que ele vai em exibição aqui na nossa cidade. Exato. Na cidade de Farroupilha. Exato. Certo. A celebração começará na terça-feira às 20 horas. 20 horas, 8 horas da 8 noite, horas né? da noite. O Centro Comunitário Luterano é um espaço bem amplo, enfim, ele está sendo adequado também para esta celebração, até porque a própria igreja evangélica de confissão luterana aqui em Farroupilha, ela não é muito grande, ela não permite mais do que, acredito eu, 100 fiéis dentro da igreja, né? 95, vamos Sim. dizer assim, confortavelmente, né? Sim. Então, sendo tudo levado para o Centro Luterano com mais espaço. Exato. Aliás, é um local muito bonito que a comunidade construiu, né? Exato. E que está servindo toda a comunidade de Farroupilha, não só os seguidores da comunidade luterana, né? O centro comunitário ele já foi todo adequado para isso. A gente tem agora, vamos dizer assim, como um costume de fazer todas as nossas celebrações que são maiores, por exemplo, o Dia das Mães, Dia dos Pais, celebração da Páscoa, confirmação que vai acontecer logo no início do próximo mês. Essas celebrações, elas todas acontecem no salão, porque sim. a nossa igreja realmente ela é muito pequena e a gente fazia até um rodízio, né? Dividia as turmas dos confirmandos, fazia 3 celebrações de confirmação e agora a gente faz uma só, então a turma toda ela pode participar. Temos lá púlpito, temos cadeiras, temos um altar que fica permanente lá no centro comunitário. Então, hoje à noite, inclusive, vai ser montada toda a estrutura de som, já para o cinema amanhã e também para a celebração na terça-feira. Com certeza. E claro que é um momento especial porque é uma caminhada, são 500 anos. Depois a gente vai falar um pouquinho também, contextualizar sobre a história da reforma protestante, mas enfim, é uma caminhada bonita e que ela precisa ser celebrada. Eu até faço uma comparação como na Igreja Católica houve, nesse ano, os 300 anos da imagem, que foi encontrada a imagem de Nossa Senhora Aparecida, é uma data importantíssima para os católicos, assim é também a reforma protestante, né? Exato. A nossa igreja como um todo, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, tem tido muito, vamos dizer assim, respaldo nesse mês e também no decorrer do segundo semestre. Houveram inúmeras celebrações e também vão acontecer inúmeras celebrações neste final de semana, na terça-feira, em função dos 500 anos. Na segunda, nós tivemos aqui em Farroupilha um pronunciamento na Câmara de Vereadores, Sim. onde eu colocava todo o contexto da história da reforma, o que causa, o que causou e o que isso também faz com que a nossa vida seja hoje impactada com algumas questões da reforma luterana. Nas nossas comunidades, em Bento Gonçalves, amanhã, aliás, sábado à noite, acontece também uma grande celebração ecumênica em conjunto com a Igreja Católica, com a Igreja Metodista, com a Igreja Assembleia de Deus e a Batista, em praça pública. Em praça pública. Exato, bem no centro de Bento Gonçalves, na Praça Vico Barbieri, a partir das 7h30 da noite, para que a gente possa dar o nosso testemunho público de comunhão e também da nossa caminhada ecumênica, que não só acontece aqui na cidade, mas também lá em Bento Gonçalves. Sim. E claro que a presença também da Igreja Católica, no caso aqui de Farroupilha, como vocês estiveram na Igreja Matriz no início do mês, agora o Padre Paulo, então, devolve a visita também. Vocês participaram lá no início do mês da celebração da missa na Igreja Matriz. E agora o Padre Paulo e a comunidade católica irão até o Centro Comunitário Luterano aqui de Farroupilha, então, para participar da celebração do culto com vocês, feito por vocês, Exato. Né? A liturgia ela é toda preparada por mim, mas a coordenação do culto, a distribuição das partes, ela vai ser comum. Tanto a mim quanto o Padre Paulo, ele vai ter um momento também da palavra. E a gente faz isso como normalmente a gente celebra na Igreja Matriz, como fizemos no início do ano, como faremos depois no início do Advento, com a caminhada luminosa mais uma vez. Então, essa tranquilidade, esse respeito a gente já tem, de celebrar em comunhão, de ter tranquilidade em partilhar a celebração, as orações, as leituras, os cânticos, enfim. O nosso grupo de canto também participa dessa celebração. Então, com certeza, é um marco na história da Igreja Luterana aqui em Farroupilha, é um marco
na história da Igreja Luterana no Brasil e no mundo, e eu me sinto muito grata, e também a comunidade tem manifestado a sua gratidão. A construção dessas pontes, né? De celebrar essa data. Sim. Até porque acredito que tanto a Igreja Luterana quanto a Igreja Católica têm diversos pontos de convergência, né? Sim, sim. E também é muito interessante que há alguns dias atrás o Papa Francisco, com toda a sua naturalidade, também toda a sua inteligência e simplicidade, ele se manifestou a um jornal alemão que fez o questionamento a ele: quais são os melhores hoje, luteranos ou católicos? E o Papa, então, disse: melhores somos juntos. Então, eu acredito que o que nós fazemos hoje aqui em Farroupilha também é um testemunho público. Também é histórico, né? Porque nós temos caminhado com muita tranquilidade e muito discernimento em conjunto. Nós não buscamos membros novos na Igreja Católica, assim como o Padre Paulo não busca membros novos na nossa igreja. Há um respeito mútuo. Esse respeito, ele tem acontecido, e as pessoas também têm presenciado isso e também têm participado com muita tranquilidade nas nossas celebrações, e isso também se deve ao grande público que esteve presente na última celebração ecumênica que nós tivemos na Igreja Matriz, onde os bancos não foram suficientes. Então, isso nos alegra muito, tanto a mim, imagino que também ao Padre Paulo, por ter essa tranquilidade e essa aceitação no município e entre as duas comunidades. Verdade. Pastora Paula, continue conosco, nós vamos ao nosso espaço de apoiadores, em seguida a gente volta dando continuidade ao Cidade Aberta, aqui pelo canal 14, a TV Cidade Farroupilha. Fiquem conosco, voltaremos em seguida no programa de hoje, então entendendo um pouco mais, contextualizando também um pouco da história da Reforma Protestante, que celebra agora em 2017 os seus 500 anos. Fiquem ligados, a gente volta já já. Refeições de dar água na boca. O sabor da comida caseira bem preparada. Servida em espaço amplo, organizado, local para um bate-papo e o tradicional churrasco gaúcho servido no ponto. Nas quartas-feiras à noite, a tradicional vitela. Pratos preparados com carinho. Grande variedade de sobremesas. Restaurante Stefenon, muito mais que um restaurante. Pista de danças, amplo local para festas, casamentos, formaturas e aniversários. Stefenon, o restaurante anexo ao Circo Operário em Farroupilha, na rua Rui Barbosa, telefone 3261 4034. Olá, amigos da TV Cidade, prazer estar aqui novamente. Me chamo Joana Butelli, sou nutricionista. Estou aqui, então, nesse cabimento dessas dicas nutricionais que vocês vão acompanhando durante a semana. E já falamos de várias do comer bem, vocês vão ouvir falar de pratos coloridos, vocês vão ouvir falar de ambiente saudável. E hoje, então, eu quero dizer para vocês, façam as pazes com a alimentação. Façam as pazes com a comida de verdade que vocês têm. Essa história de que comer a massa faz mal, de que leite faz mal e que glúten faz mal, né? Tudo tem um caso especial, um indivíduo especial por trás disso. Saiam do modismo, saiam, hoje a gente chama o terrorismo nutricional que estão fazendo, né? Tudo não pode, tudo é proibido, a gente sente culpa, a gente sente medo da comida, a gente sente um medo com a alimentação, né? Isso é do Himalaia, isso é da Amazônia, isso é de não sei quem. Então, saiam disso, procurem um profissional para orientá-los bem, se tiverem alguma doença, alguma patologia, para seguir uma dieta específica, mas se não, comam bem, sintam prazer no que estão comendo. Um chocolate com boa qualidade faz bem para todo mundo, né? Tomar uma água com gás não engorda e não dá celulite. Então, minha dica é assim, ó, faça as pazes com aquilo que te dá prazer até na alimentação. Né? A alimentação, eu volto a dizer assim, que quanto mais equilibrada, mais da natureza vier, menos embalada for,
e isso nos dá prazer em comer, o nosso organismo agradece essa ingestão desse nutriente, e aí você vai buscar um futuro melhor com menos doenças. Farmácias Agafarma em Farroupilha, com seus 2 endereços para melhor servir a sua clientela. Pena de Moraes 397. Teleentrega 3261-3726. Na Júlio de Castilho, 784, espera você para lhe atender com qualidade e preços competitivos. A facilidade do cartão Agafarma para você comprar em 5 vezes sem juros. Além de toda a linha de medicação, possui também uma grande opção de suplementos nutricionais. Na linha Kids possui os florais usados mundialmente como terapia complementar. Agafarma, sinta-se bem, sinta-se em casa. Olá, amigos da TV Cidade, me chamo Milena Valmórbida Dallagnese, sou engenheira de alimentos. Estou aqui dando dicas importantes para ajudá-los na escolha do local para fazer as suas refeições. Sempre optar por um local mais limpo e organizado. Verificar se o estabelecimento apresenta cuidados com a higiene no preparo dos alimentos. Ao entrar em um estabelecimento, observar se ele está em bom estado de conservação. Se não existem insetos, moscas, baratas e nem animais domésticos. Observar também se não há cheiros estranhos e se não há lixo em local inadequado. Em relação aos manipuladores, que preparam ou servem os alimentos, devem ter as unhas cortadas, limpas e sem esmalte. Os cabelos devem estar presos e completamente protegidos por touca ou lenço. O uniforme deve ser completo e apresentar-se limpo. Observar quem está servindo se tem cuidados ao manipular os alimentos. Então, essas são dicas super importantes. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. O Empório das Carnes tem tradição e muita variedade para o seu churrasco. Carne fresca com procedência, qualidade e higiene. A empresa oferece carne com cortes especiais para o seu dia a dia e para aquele churrasco. Além dos seus já tradicionais clientes, atende também a diversos restaurantes e cozinhas industriais em Farroupilha e Caxias do Sul. Todas as segundas, terças e quartas tem promoção para as donas de casa. De quinta a domingo, a promoção para os que gostam do churrasco do final de semana. No Empório das Carnes, você também encontra uma variada linha de acompanhamentos e bebidas para o seu churrasco, almoço e janta. Temperos e acompanhamentos e grande variedade de congelados, inclusive diversas marcas de cervejas artesanais. O Empório das Carnes está à sua disposição na Rua Marechal Deodoro da Fonseca 356. WhatsApp 054 99990 0073. Já estamos de volta na TV Cidade Farroupilha, programa Cidade Aberta, o nosso programa sempre de entrevistas aqui pela TV Cidade. Você que nos acompanha no canal 14, no Facebook, no YouTube, ou você que nos acompanha, que bom, né, no aplicativo gratuito que você baixa no seu aparelho de celular e você tem a oportunidade de acompanhar a nossa programação direta, ao vivo, aqui no canal 14. É mais uma forma para estarmos cada vez mais próximos, cada vez mais
junto com você. É nossa convidada hoje, a pastora da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, que atende a comunidade de Farroupilha, a comunidade luterana, a pastora Paula Negli, que está conosco falando, convidando para a celebração, então, ecumênica, junto com a Igreja Católica, a comunidade luterana de Farroupilha, estarão celebrando de forma ecumênica na próxima terça-feira, dia 31, então, a partir das 20 horas, junto ao Centro Comunitário Luterano, os 500 anos da Reforma Protestante. Pastora Paula, até para que a gente possa entender um pouco também, abrindo um pouco mais esse leque, acho que é importante contextualizarmos a caminhada da Reforma Protestante. Também ela foi liderada por Martinho Lutero. Martinho Lutero estava até iniciar a Reforma Protestante como membro, era católico na Igreja Católica, não é? Exato. O Martinho Lutero, ele foi um monge agostiniano, mas antes disso ele era uma pessoa normal, absolutamente. Ele cresceu no meio de uma família também, como a gente diz, normal, né, entre aspas falando. E o sonho do seu pai era que ele estudasse direito, e ele então vai à faculdade, enfim, estuda direito. E quando ele retorna a uma visita aos seus familiares, ele passa por uma tempestade muito grande. E ali ele se assusta e faz um pedido a Santa Ana que, se ela então guardasse a sua vida naquele momento, ele se tornaria um padre. Ele se livra da tempestade e então ele automaticamente, dali 2 meses, ele vai então para um convento eremita, e onde ele estuda então teologia, né, e fica lá até que ele fosse então ordenado. Celebra a sua primeira missa, o seu pai vai ao seu encontro, e no meio do seu estudo ele também faz visitas a Roma, e ali ele percebe as mudanças da igreja e uma situação econômica e política e eclesial que ele não conhecia. Talvez a gente pudesse dizer que a igreja estava um pouco desvirtuada, se falando do evangelho, da palavra em si, né? Ofertas não eram assim espontâneas, mas as pessoas eram comedidas e coagidas a comprarem indulgências, né? Cartas que lhes asseguravam um lugar no paraíso, no céu, no reino de Deus, em troca do perdão dos seus pecados. E ele vê tudo isso e vê também outras cenas, né, de promiscuidade, enfim, o clero envolvido com prostituição e várias outras questões que aconteciam na época. Inclusive naquela época acontecia, Inclusive naquela época acontecia, e isso tudo vai gerando questionamentos a ele. Mas antes desses questionamentos e antes de tudo isso, ele sempre foi um homem que temia muito Deus. Temia Deus no sentido de que o Deus que ele conhecia era um Deus juiz, que cobrava e também castigava as pessoas. E ele não entendia como... Um Deus muito severo. Exato, como ele poderia ser aceito por esse Deus, sendo ele uma pessoa tão pecadora e tão errante. E ele tão se questionava... falha. Exato, tão falha. E ele então se questiona muito, passa por terríveis... momentos de questionamentos e provações em sua fé, até que um amigo, que também estava ali no convento, chama a atenção dele para que ele olhasse para Deus e entendesse de Deus a sua misericórdia. Porque se esse Deus tem misericórdia e fala da esperança em sua palavra, ele também deveria entender essa misericórdia e essa esperança e viver a partir disso. E então os seus olhos, vamos dizer assim, se abrem e ele se depara com a palavra de Deus, que também fala sobre a justificação por graça, que nós somos justificados pela graça por intermédio da fé, e que não são as nossas obras que nos levam para perto de Deus, e sim a fé é que nos motiva a fazermos os nossos papéis, vamos dizer assim, na sociedade, os nossos atos de amor e de misericórdia. E a partir disso, nós somos salvos pela graça e pela fé, mediante Jesus Cristo, que foi entregue na cruz para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. E isso é, vamos dizer assim, a mudança da água, né? Água para o vinho. Da água para o vinho, e ele então, a partir disso, ele escreve essas 95 considerações, não com a motivação de uma reforma e de uma cisão, mas como uma ideia para a igreja, como
uma opinião de coisas e de questões que a Igreja Católica da época poderia rever e transformar para que a Igreja estivesse mais próxima do Evangelho da Palavra. E ele mexia com essas 95 considerações com alguns dogmas, inclusive, da Igreja Católica, né? Exato. E ele começa, o ponto principal e talvez uma das teses mais conhecidas é essa questão das indulgências, né? Que ele realmente condena e que a Igreja oferecia não só para pessoas comuns, mas também para os moribundos, para pessoas que não tinham nenhuma condição de vida. E ele, em algumas teses, ele deixa muito claro que não só as pessoas que compravam as indulgências teriam a ira de Deus, mas também os vendedores, né? E ele também questiona o Papa por isso, né? Então, ele talvez não tinha noção da revolta e da revolução, da cisão que estaria originando, né? Exato. Fala também que a vida inteira da pessoa cristã precisa ser de arrependimento. E que esse arrependimento precisa ser diário, vivenciando o nosso batismo, e não através de uma bula papal ou de uma indulgência que você consiga se libertar. Claro, é a oferta rápida da solução dos problemas. E muitas vezes eu também me pergunto se hoje nós tivéssemos no supermercado Andreassa, por exemplo, uma prateleira lá de perdão dos pecados, uma outra de índole, uma outra de paz, uma outra de... Enfim, né? Sim. Se nós hoje, como pessoas cristãs, lá e comprássemos, levássemos para casa, tomássemos, também. Né? Exato. Era a solução rápida e também as pessoas não tinham o conhecimento para, aliás, ter acesso à palavra. Né? As celebrações, elas eram formuladas numa linguagem que as pessoas não entendiam. A ceia não era celebrada com as pessoas, não existiam hinos, as pessoas que participavam das celebrações não cantavam. Né? Então, além de toda essa questão das teses que foram colocadas, Lutero traz uma nova era, né? Com a tradução da Bíblia para o idioma, para o alemão, né? E também com a iniciação de muitas escolas, da prática da educação, não simplesmente para que as pessoas tivessem acesso à palavra, à Bíblia em si, mas para que esse conhecimento fizesse com que elas tivessem a capacidade de argumentar sobre outras questões da vida. E isso deu um outro rumo também para a sociedade. Então as pessoas passaram a ter vez e voz, passaram a ter a oportunidade de praticarem a sua espiritualidade nos seus lares, sem o intermédio de um clero, sem o intermédio de uma pessoa que interpretasse a palavra para elas. As orações eram possíveis ali no lugar onde elas se encontravam, junto dos seus familiares. Não era necessário pagar para que alguém orasse ou intercedesse por um motivo que a família colocasse, por exemplo. Né? Muitas pessoas participaram da reforma, e também é importante dizer que Martinho Lutero não fez tudo isso sozinho. Inclusive, mulheres participaram da reforma. Lutero teve uma grande mulher ao seu lado, que é a Catarina von Bora, uma mulher que para nós luteranos é muito conhecida, mas que não foi a única. Sim. A Catarina von Bora não era só a sua esposa, mas ela também era uma administradora da casa, de todos os bens que a família continha, e também supervisionava e auxiliava Lutero nos seus escritos. Então, é importante a gente conhecer essa parte da história que não é tão falada e tão comunicada. Inclusive, a reforma luterana, ela sempre tem a pessoa principal como Martinho Lutero. Houveram muitos homens, outros pensadores, historiadores que também participaram. Ele teve apoio de muita gente. Sim. Né? Então, até porque acredito, né, pastora, desculpa lhe interromper, acredito que tenha sido há 500 anos, até então havia uma supremacia da própria Igreja Católica, e é com Lutero que se tem essa divisão, porque não se tinha tantas religiões como nós temos hoje, mas naquela época o catolicismo predominava no mundo. E aí Martinho Lutero vem e apresenta todas as suas considerações e o porquê, e aí promove sim uma separação, uma
decisão, né? Exato. E talvez, se naquela época houvesse esse diálogo que nós temos ecumenicamente, interreligioso, as coisas não teriam tomado essa proporção e esse rumo. Né? Mas a gente sabe que as considerações que ele colocou, não só na igreja, mas também outros textos e outros relatos que circulavam pela região, eles questionavam muitas coisas. E isso trouxe também à Igreja Católica muitos questionamentos. Né? Até que ponto a igreja realmente era igreja para as pessoas. E até que ponto a igreja se utilizava das pessoas e dos seus bens para manter o poder. Né? Então, o status. Isso teve respaldo tanto na economia quanto no poder político. Né? Também. E hoje nós celebramos a reforma também em meio a tudo isso. A reforma fala muito sobre a ética, sobre a posição que nós precisamos ter diante dos problemas, das dificuldades. E hoje nós vivemos em um Brasil e em um mundo desigual, onde também a política é problemática, né? Onde também as pessoas elas são comedidas a ofertarem para receberem algo em troca de Deus, inclusive. E esse é o nosso desafio enquanto pessoas cristãs, de celebrarmos a reforma e mantermos na nossa memória resquícios dessas 95 teses que ainda hoje trazem desafios para nós, como igreja, como mundo e também enquanto pessoas. E essas 95 teses ainda estão atualizadas? Certamente sim. Parte delas, Parte delas sim. Com certeza. Graças a Deus, houve muita mudança também na Igreja Católica, né? Houve muita abertura. Renovação. E ainda deverá vir muita abertura pela frente. Creio que sim. A iniciativa do Papa Francisco, no ano passado, em ter participado em Lund, na Suécia, da celebração que deu abertura aos festejos da reforma, dos 500 anos da reforma, foi um grande passo. Sim. Naquela ocasião, passo de aproximação. Exato. Reaproximação. Naquela ocasião, ele inclusive disse que católicos tinham um grande pedido de perdão a ser feito aos luteranos e vice-versa. Né? Porque essa história, essa cisão, ela ainda traz feridas. E muitas ainda abertas e que machucam as pessoas. E isso a gente pode presenciar também aqui em Farroupilha, quando a gente conversa com irmãos e irmãs católicos. No ano passado, aliás, quando nós celebramos uma das primeiras celebrações da Caminhada das Luzes, as pessoas entravam dentro do nosso templo, porque nós caminhamos da Igreja Matriz até a nossa igreja, as pessoas pediam, posso entrar? Não existe nada de muito diferente aqui dentro. Né? Então, havia uma lenda de que católicos não deveriam olhar sequer para a igreja luterana, aqui no centro. Uma cultura ainda. E essa cultura ainda persiste em muitos lugares. Né? Então, esse desafio ainda é para nós, assim, vamos dizer, talvez um obstáculo, mas que pode ser vencido com diálogo e com também misericórdia. Com certeza. Nós vamos finalizando aqui a primeira edição do programa Cidade Aberta, pela sua TV Cidade, o nosso canal 14, o canal digital da NET em Farroupilha. Na volta, ao longo da nossa programação, você terá a segunda edição do Cidade Aberta. Vou seguir conversando com a pastora Paula Negli, que é a nossa convidada. Ela é pastora que atende a comunidade luterana, evangélica luterana aqui do município de Farroupilha também, e a gente dá sequência, então, falando mais sobre também os principais pontos depois de proclamada a reforma protestante, olhando um pouco para a nossa região e também para o Brasil, e ainda na segunda edição também falaremos sobre o sentido, o significado da morte para os luteranos. Fique na programação da TV Cidade, a gente volta a se encontrar ao longo dela.